Olá, gente, tudo bem? Vamos iniciar a nossa próxima aula que tem como conteúdo o sistema circulatório. Essa parte ela vai ser mais introdutória do sistema circulatório, incluindo a parte de circulação humana e também de alguns animais. Na aula anterior, a gente falou um pouco do nosso sistema respiratório, né? Nós estudamos um pouco em relação como é que esse ar ele entra, né? Os órgãos que compõem esse sistema, como é que esse ar ele chega até o pulmão. Nós estudamos toda essa parte, que também o sistema respiratório ele se acopla um pouco com o sistema circulatório. Então agora a gente vai estudar propriamente dito esse sistema circulatório. Então vamos lá. Então, fazendo uma analogia entre as diversas formas de transporte de substâncias, nós temos aí uma comparação aí do ser humano com o vegetal, ou uma comparação animal com o vegetal. Nós podemos observar que nos animais, usando o exemplo do ser humano, existe aí uma coisa chamada de vasos condutores. Esses vasos condutores são muitos, né? Observem a figura que tem muitos, nós temos vasos vermelhos, temos vasos mais azuis, né? Por esses vasos correm líquidos, e esse líquido nesse caso aí é o sangue. Então, esse líquido ele corre transportando aí substâncias, né, que vão chegar aí até as células. No caso dos vegetais, existe aí dois ramos principais, né? Dois vasos maiores. Nós temos o xilema e o floema. E tudo isso aí vem através do solo, né? Que retira a água do solo, vai transportando por esses vasos até chegar aí às folhas. Então, fazendo essa analogia, podemos observar que tanto os animais como os vegetais, eles têm um chamado sistema de transporte, que no caso vamos estudar mais agora o voltado, né, para os animais, que se trata então do sistema circulatório. Então nós temos dois tipos de sistema circulatório. Nós temos o sistema circulatório aberto ou lacunar e o sistema circulatório fechado. Vamos falar primeiro do sistema circulatório aberto. O que acontece? O sangue circula dentro dos vasos, ele sai lento para as lacunas encontradas nos tecidos e entra em contato direto com os tecidos. Isso acontece principalmente nos artrópodes, né? Por exemplo, os insetos. Os insetos eles têm um sistema circulatório mais aberto. E o sistema circulatório fechado, que nesse caso agora vai ter um órgão aí, esse órgão ele é o coração, né? Esse coração, então, ele faz aí esse processo de propulsionar esse sangue que passa para as artérias, depois vai para as arteríolas, passa para os capilares e aí ele retorna, né? Os capilares retornam para as vênulas, veias e aí ele retorna para o coração. Observa que esse ciclo aí ele é fechado, tá? Ele começa saindo o sangue do coração, ele dá uma volta no corpo inteiro, mas depois ele retorna novamente para o coração. Por isso que isso aí é chamado de sistema circulatório fechado. Bom, a diferença entre o sistema circulatório dos vertebrados vai depender do grupo de animal. Nós temos aí o grupo animal, circulação e cavidades cardíacas. Então, se a gente for comparar, né, os tipos de circulação com os tipos de coração e o grupo animal, nós temos o seguinte. Por exemplo, nós temos aí uma circulação mais simples e completa, por exemplo, nos peixes. Então, nos peixes, nós temos aí duas cavidades cardíacas. Nós temos um átrio e um ventrículo. Ou seja, é um coração com duas cavidades, um átrio e um ventrículo. No grupo animal anfíbios e répteis, nós temos uma dupla circulação e incompleta. Então, nós já vamos ter aí um coração com três cavidades. Nós vamos ter dois átrios e um ventrículo. Já nas aves e mamíferos, que é o nosso caso, nós temos aí uma circulação dupla e completa, composta por dois átrios e dois ventrículos. Para ficar mais fácil o entendimento, nós temos que lembrar disso aí na questão de escala evolutiva, né, quando se fala do sistema cardiovascular. O coração ele foi sofrendo, né, uma alteração na escala evolutiva. Ela sai do menos evoluído para o mais evoluído. Sempre começou com o coração com duas cavidades, né? No caso dos peixes, aumentou-se mais um pouco e aí chegou lá nos anfíbios e répteis, né? Coração com três cavidades, no caso aí dois átrios e um ventrículo. Quando chega nas aves e nos mamíferos, que tem corações aí com quatro cavidades, o que muda é o tamanho, então nós já vamos ter aí dois átrios e dois ventrículos. Então essa evolução do coração fez com que houvesse então uma circulação um pouco mais fechada, né? Ou completamente fechada. O sistema circulatório ou cardiovascular,
é um conjunto de órgãos constituídos por coração e por sistemas de vasos. É um sistema fechado, responsável pela condução, distribuição e remoção das mais diversas substâncias, essencial à comunicação entre os sistemas orgânicos. Nesse caso, qual é a função do sistema circulatório e sistema cardiovascular? Transportar nutrientes, como aminoácidos, eletrólitos e linfa, gases, hemácias para as células, fazer a comunicação entre os diversos tecidos do corpo, transporte de resíduos e hormônios e regular a temperatura corporal. Então, o sistema circulatório e o sistema cardiovascular, eles andam juntos, né? Enquanto o sistema circulatório, ele se trata, então, né, de vasos sanguíneos, artérias, veias, arteríolas, vênulas, que transportam aí esses nutrientes para o corpo, o sistema cardiovascular, ele já faz sistema de uma bomba, né, que ele vai propulsionar esse sangue para o corpo. Então, esse órgão principal do sistema cardiovascular, que é o coração, ele vai sofrer, então, batimentos cardíacos, né, que vão propulsionar esse sangue, e aí passa para o sistema circulatório, circulando pelo corpo inteiro. Então, essas substâncias aí, ou essas funções aí, estão relacionadas justamente com a função delas, né? E uma delas é justamente levar aí nutrientes, eletrólitos, né? E também controlar a temperatura corporal do nosso corpo. Outras funções: manter o sangue em circulação, fluindo do coração para as artérias e das veias para o coração, conduzir o gás carbônico e os resíduos das células do corpo, eliminando-os através da respiração, do suor, urina e das fezes, manter a distribuição uniforme do calor do corpo, garantir o equilíbrio hídrico dos tecidos, distribuir o mecanismo de defesa contra as doenças, estabilizar o pH, manter a homeostase e participar do processo de coagulação do sangue. Então, entre as diversas funções, nós temos aí uma questão também de estabilizar o pH. Nesse caso, o sangue ele não pode ficar tão ácido nem tanto básico, né? Ele tem que ficar um pH um pouco mais neutro, então ele tem que ficar estável. E também distribuir esses nutrientes de célula a célula, né? Fazendo com que o corpo, então, aí tenha esses nutrientes, principalmente através do sistema digestório. E também o processo de coagulação do sangue, que é feito pelas plaquetas, né? Quando você se corta, esse sangue ele tem que coagular, que é a maneira mais correta de proteger o seu sistema circulatório. Bom, o sistema circulatório ou sistema cardiovascular, ele também pode estar dividido em sistema linfático e sistema vascular sanguíneo. A diferença dos dois aí é que o sistema linfático, ele possui alguns órgãos aí como a amígdala, timo, baço, as tonsilas, os vasos linfáticos, que vão ajudar a drenar esses líquidos corporais em excesso, né, para que eles possam ser distribuídos pelo sangue e possam ser eliminados aí principalmente pelo sistema excretor. Já o sistema vascular sanguíneo se trata aí das artérias, das veias, dos capilares, das vênulas, que aí vai transportar, o sangue arterial vai transportar esses nutrientes e o sangue venoso aí vai então transportar, por exemplo, o CO2, que ele já é tóxico, né? E aí vai fazer um processo então de eliminação disso aí através do nosso sistema linfático. Bom, agora falando do sangue, o sangue ele contém seus componentes, né? Nós temos aí o plasma. Quando se tira uma amostra de sangue, nós temos o plasma, leucócitos e plaquetas e eritrócitos. Nesse caso, o sangue em si, as células são chamadas de hemácias, né? Nós temos os componentes do sangue, vasos sanguíneos e o coração. E o sangue ele é formado por elementos figurados, isto é, células, fragmentos de células, que são as plaquetas, dispersos, isso aí no plasma. Lembrando que essa célula arredondada, anucleada, elas são chamadas de hemácias, né? Que é a própria célula do sangue. O sistema vascular sanguíneo ele assegura a distribuição do sangue em todas as partes do corpo. Tem diferentes tamanhos, características anatômicas. Então, quando se fala de sistema circulatório, vai principalmente falar em relação ao tamanho, né, que é a morfologia. Isso vai ter também em relação à circulação. Então, nós temos diferentes aspectos anatômicos nesse sentido. Por exemplo, nós temos aí as artérias, né, que são bem maiores. Nós temos aí as arteríolas, os capilares, as vênulas e as veias, né? Então, esses vasos sanguíneos aí, todos eles são de diferentes tamanhos e características próprias. Bom, falando dos vasos sanguíneos, então vamos falar um pouco das artérias. As artérias, elas recebem o sangue diretamente do coração, levando para todos os tecidos e órgãos do corpo.
possui uma camada lisa de tecido muscular que permite a elasticidade. Suporta altas pressões, permitindo então a pulsação. Então, conforme o desenho que vocês estão vendo aí na figura, né, as artérias elas estão aí em vermelho. Elas têm aí, né, esse grosso calibre porque elas suportam aí altas pressões, principalmente quando esse sangue ele sai do coração. Então, quando ele sai do coração, o coração ele joga pela sua artéria aorta esse sangue que vai para o corpo numa pressão muito alta. Então, essas de vermelho aí são as chamadas de artérias. Elas vão levar aí o sangue oxigenado para o corpo. E nós temos outros vasos sanguíneos, como as arteríolas, que são vasos ramificados das artérias, que atingem todos os órgãos e tecidos. Essas células diminuem de tamanho à medida que o vaso reduz o seu calibre. Os capilares sanguíneos, eles são finíssimos vasos que estabelecem comunicações entre as arteríolas e uma vênula veia de pequeno diâmetro. Então, conforme vocês estão vendo aí na figura, nós temos aí então a comunicação, né, entre artérias e veias, que são através dos capilares linfáticos. Nós temos aí também a drenagem desse líquido intracelular, que é justamente feito pelo sistema linfático. Nós temos aí o sangue arterial, né, que corre aí pelas arteríolas, pelas artérias, e o sangue venoso, que corre aí pelas vênulas, né, que já está presente aí nesse caso o gás carbônico. Vamos agora para o exercício. Vamos ver o que nós estudamos até agora, porque essa aula ela é só a primeira parte do sistema circulatório. Na outra aula nós vamos continuar a falar mais do sistema circulatório. Então vamos ver o que a gente aprendeu até agora nessa aula. Questão número 1. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente a descrição da circulação do boi. Letra A, circulação aberta, simples e incompleta. B, circulação aberta, dupla e completa. C, circulação fechada, simples e completa. D, circulação fechada, dupla e incompleta. Ou letra E, circulação fechada, dupla e completa. E aí, qual a resposta? Então, gente, estamos falando do boi. O boi é o quê? Um mamífero. Então, a resposta certa é uma circulação fechada, dupla e completa. É só nós lembrarmos que nós falamos na aula. O mamífero ele contém 4 cavidades no coração. São 2 átrios e 2 ventrículos. E a circulação ela já se torna fechada, porque o sangue ele sai de uma artéria e ele vai retornar por uma veia. Então, nesse caso, o sistema circulatório sempre vai ser fechado aí, com o coração com 4 cavidades. Questão número 2. Explique a circulação do tipo aberta e fechada. Vamos lá, vocês lembram a diferença? Circulação aberta. Nesse tipo de circulação, o sangue passa por um vaso principal e posteriormente é lançado em cavidades do corpo. Ocorrem moluscos e artrópodes, como por exemplo os insetos. Circulação fechada, o sangue corre apenas no interior dos vasos sanguíneos. Então, essa foi a nossa aula de sistema circulatório, a primeira parte. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Para mais informações, acesse a plataforma Eduque. Muito obrigado.